Olá, seja bem-vindo novamente ao nossa coluna podcast. Tô do lado aqui da minha amiga Gi, tudo bem, Gi? Eu tô, José, e você? Eu também tô bem. Obrigado por mais uma parceria de sempre. Nossa parceria. Boa. Hoje o assunto é muito importante, muito interessante e é um assunto de utilidade pública, principalmente para você que é paciente e vai ser submetido por uma cirurgia de coluna. Hoje eu tô presente aqui, 2 estrelas, e a gente vai falar por que é estrela durante o programa. Apresenta pra gente nossos convidados. Vamos lá, doutor Aécio Dias e o doutor Francisco Cialdini. Eles são cirurgiões vasculares e cirurgiões de acesso. Um prazer vocês aqui, viu? Muito obrigada. Prazer é nosso. Eu já queria começar perguntando o que é um cirurgião de acesso e o que é um cirurgião vascular. Opa! Então vamos lá. Vou começar pelo acesso, então. O cirurgião de acesso é aquele indivíduo, o cirurgião que faz acessos, que faz o caminho para um determinado fim. No nosso caso, que somos cirurgiões de acesso para a coluna, então a gente abre o caminho para que se chegue na coluna. Teoricamente, as cirurgias de coluna sempre foram feitas pelo caminho mais curto. Então, se fazia pelas costas. Afinal de contas, você palpando a pele, você toca a coluna. Então, esse caminho não cabe ao cirurgião de acesso. O próprio cirurgião de coluna o faz. Então, o cirurgião de acesso ele faz o caminho longo. Então, quando vai se ter um acesso à abordagem da coluna pela barriga ou pelo lado da barriga, então, onde existem inúmeras estruturas, né, em que o cirurgião de coluna não está habituado a lidar com essas estruturas. Então, ele precisa de um cirurgião familiarizado com essa região. Então, são cirurgiões de acesso. Então, eles, por si só, não existem cirurgiões de acesso. Não se formam cirurgiões de acesso. São cirurgiões de outras especialidades, super especialidades, que têm formação de abdômen, de via urinária, experts de abdômen, por exemplo, para fazer acessos no abdômen. Então, normalmente, os cirurgiões de acesso para a cirurgia de coluna lombar, por exemplo, são cirurgiões vasculares. Por quê? Porque tem familiaridade com o abdômen, todas as estruturas, e com a principal estrutura, que é o grande desafio para os cirurgiões de coluna quando operam a coluna pela frente, pela barriga, que são os grandes vasos, a aorta, cava e ilíacas. Por isso, os cirurgiões de acesso é interessante que tenham a habilidade para lidar com grandes vasos. Então, normalmente, são cirurgiões vasculares. Eu acho que assim, a presença dessas pessoas dentro de um tratamento cirúrgico é fundamental. A importância deles é a importância de um anestesista, uma importância do potencial evocado. Então, quando a gente junta forças como cirurgião, a gente fica corajoso. Então, a presença do cirurgião de acesso é fundamental. O que fez vocês chegou a carreira de cirurgião de acesso? Fala um pouco. Queria primeiro agradecer o convite, Zé, Gi. Então, na verdade, você sai da residência de cirurgia vascular, você não tem muita noção de como que funciona a cirurgia de acesso. Para mim, pelo menos, foi um mundo totalmente novo. Porque na cirurgia vascular você tem da parte de doenças vasculares, podendo ser venosas, arteriais ou linfáticas. Então, você não tem a noção nenhuma de cirurgia de coluna. Quando eu formei, eu recebi um convite do Dr. Aécio para fazer um fellow com ele e, dependendo, entrar no grupo. E lá foi que foi apresentado a cirurgia de coluna, para mim, um mundo totalmente novo. Que é isso que ele falou. A gente tenta criar a via para o cirurgião de coluna, podendo ser ortopedista ou neurocirurgião, acessar a coluna. Eu queria que vocês contassem para a gente o que é esse grupo que o Cialdini falou. Então, eu vou complementar a fala do Cialda com como nasceu a cirurgia de coluna para mim, né? Porque a cirurgia de coluna, a via de acesso para o Cialdini nasceu através de um convite que eu fiz. Agora, a minha história é um pouco diferente, na verdade. Eu me formei vascular e desde a graduação, na época da graduação, meus colegas da ortopedia e meus colegas da neurocirurgia, nós então residentes, eles tinham necessidade eventualmente de um acesso anterior ou lateral. E eu, como colega, a gente começou esse relacionamento, eu fazia esses acessos para eles. Então, naquela época, a gente fazia isso para fraturas, para tumores.
Então, geralmente, transição tóraco-lombar. Então, ali eu comecei esse trabalho à parte. Então, eu toquei minha vida de vascular, fazendo endo, artéria, veia, estética, tudo que um vascular, no geral, faz. Há cerca de 10 anos, diante de demanda de mercado, me convidaram, me solicitaram para ver se eu fazia um acesso para a coluna, que era o que a gente faz hoje, que é o acesso clássico para a via anterior lombar, que é para a doença degenerativa, então, que é muito comum. E então eu fui fazer esse acesso, fui fazer para resolver um problema de um colega. Então deixei um horário de consultório para fazer essa via. Não tinha conhecimento exatamente do que era aquilo, mas a gente, como vasculares e cirurgiões de aorta, de ilíacas, de abdômen, a gente tem familiaridade e conhece tudo da anatomia ali. Então, eu estudei a técnica e fui fazer o acesso para um colega cirurgião de coluna. Ele gostou muito, eu achei muito interessante e ali nasceu essa super especialidade na minha vida. Que legal. A sua pergunta mesmo? Do grupo. E o grupo. Então, aquele dia eu fiz o meu primeiro acesso. Esse colega cirurgião de coluna era um entusiasta da técnica. Ele adorou o acesso, porque foi um acesso muito técnico, pequeno, incisão pequena, voltado para a estética também, que eu sempre me preocupei. E um mês depois eu fiz um segundo acesso para um outro colega, cirurgião de coluna. E no terceiro mês um outro acesso. Então, em 3 meses eu fiz 3 acessos. Então, isso eu não fazia para as transição tóraco-lombar, para tumores, fraturas, porque é uma doença muito mais rara. No ano seguinte eu fiz mais ou menos uns 70 acessos. No outro ano, uns 300 e poucos Uau. acessos. No quarto ano, eu já estava com cerca de 700 acessos. E aí eu não conseguia mais fazer, sozinho. E eu tinha criado uma legião de colegas cirurgiões de coluna, entusiastas da técnica, e que me falavam, se você precisa fazer um grupo. E eu sempre fui muito lobo solitário. Então eu não queria essa responsabilidade de ter um grupo. Até então eu tinha tocado vascular na minha vida sempre só. Fazia tudo só. Ou com algum auxiliar, né? Obviamente. Então essa responsabilidade de criar um grupo, de conduzir um grupo, eu tinha uma certa aversão a isso. Mas chegou um momento que eu não conseguia atender nem os meus próprios colegas. Então eu sempre tive um parceirão na medicina e extra-medicina, que foi meu primeiro assistente, meu primeiro parceiro, que foi o Nuno. Então, eu convidei o Nuno, chamei o Nuno, falei, olha, eu tô fazendo isso, isso e isso. Ele falou, eu sabia que você tava fazendo alguma coisa. Eu sabia o que era. Então, eu falei, é isso e isso, e eu preciso de ajuda, e você gostaria de aprender a técnica e tocar as coisas comigo? Ele falou, na hora, vambora. Como é que funciona? É assim. E assim eu ensinei o Nuno. Tecnicamente é bem complicado, é muito difícil formar um cirurgião de acesso, porque os desafios são muito grandes. Como o Cialdini falou, a gente na vascular não aprende nada disso. Existe uma máxima em cirurgia vascular que é veias dentro do abdômen, a gente não mexe. São intocáveis, porque tem morbidade alta e não resolve nada. E o grande desafio das vias anteriores são as veias dentro da barriga. Então, demorou um certo tempo, quase 6 meses de treinamento para o Nuno chegar no ponto que eu falei, dá para você fazer um caso mais simples ali. E assim as coisas foram. Um ano depois, 1 ano e meio depois que estávamos eu e o Nuno, a gente também não conseguia tomar conta da demanda. E eu também na mesma resistência de formar novos colegas. Mas eu precisava formar alguém. E formar um cirurgião de acesso, além dessa responsabilidade, você trazer para o grupo, você precisa trazer alguém com caráter, boa pessoa, que se relaciona bem, porque nós somos prestadores de serviço, que tecnicamente seja um cara muito bom, porque não dá para aprender acesso sendo um cirurgião mais ou menos, você tem que ser um exímio cirurgião. E aí eu liguei lá na Escola Paulista, que eu fiz Paulista, meus colegas hoje são os assistentes lá. Eu liguei para um grande amigo, falei, olha, eu preciso de um cara muito bom, tecnicamente, que seja boa pessoa e que escreva. Eu queria fomentar a parte científica do meu grupo. Ele falou, olha, tem um cara aqui, chama Francisco Cialdini, fala com ele. Na verdade, esse cara não apareceu, então foi o outro. Na verdade, ele passou 2 nomes, tem o Cialdini e tem um outro colega. Conversa com eles. Aí eu entrei em contato com o Cialda, marquei uma reunião, ele foi lá, molecão, né? Tímido. E aí começou
todos esses colegas do meu grupo passam por uma avaliação, tem todo esse pedigree de indicação, eles passam por uma avaliação com o headhunter, com o coach, que faz todo um perfil, traça um perfil, e ele me passa tudo isso para ver se encaixa. E assim fiz, e aí veio o Cialdini, um ano depois veio o Alexandre, mais um ano depois veio o Milton, um ano depois veio o Arthur, e assim foi compondo o grupo. E a gente sempre viajou muito para tocar essas cirurgias fora de São Paulo. E eu senti em um determinado momento que a cirurgia de acesso tinha que ser local. Não dava para você ficar viajando. Precisava de locais. Cirurgiões em cada região. E aí eu comecei atrás de cirurgiões gabaritados que eu pudesse treinar em determinadas regiões. E assim a gente foi um grande desafio, porque é mais difícil, né? Aqui dentro de São Paulo você conhece colegas para indicar bons colegas. Agora, fora de São Paulo, é muito difícil. Então, eu cheguei até a procurar a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, por exemplo, da Bahia, para ela me indicar alguém. E assim foi. Moral da história. A gente conseguiu formar alguns colegas em pontos estratégicos do Brasil, que representam um grupo e que tiveram esse mesmo treinamento. O treinamento do meu grupo, ele pode variar aí de 3 meses até 2 anos, 4 meses até 2 anos, que vai dar um N mais ou menos de uns 300 níveis, 200 níveis pelo menos, para a gente certificar que o colega pode começar nos casos mais simples. E aí a gente criou e nasceu o grupo. Que é uma referência mundial, né? É uma referência e que, na verdade, os colegas sabem que quando solicitam e tem um membro do meu grupo em campo, eles são seguros de que vão ter um acesso seguro. Que legal. Olha a importância desses convidados, né? O N do grupo do Aécio é o maior do mundo. Qual que é o N do grupo inteiro? Então, hoje a gente tem cerca de 18 a 20 mil níveis operados e vai dar em torno aí de uns 12 mil pacientes. Então, quando a gente está falando de cirurgia, que a gente vai fazer um acesso anterior, a gente está com a melhor equipe do mundo. E essa melhor equipe do mundo é criador de instrumentais que garante a segurança. Fala um pouquinho pra gente da importância do que você criou. Isso é muito interessante. Quando eu fiz o primeiro acesso, eu usei os materiais convencionais de uma cirurgia convencional, que são os doyans, né, que são as pás largas, né? E a gente usava uma ferramenta que finca no osso chamada Roman, e ele soltava do osso, precisava de alguém ficar segurando. E eu vi que aquele material não cabia na cirurgia que a gente tinha que fazer. Até mesmo naquilo que eu havia estudado nas técnicas de fora. Então a gente precisava de afastadores específicos, mais longos, mais finos, que se adequassem melhor, se adaptassem melhor no afastamento dos vasos, para que não lesassem esses vasos, fossem arredondados, polidos, sem arestas, tivesse uma pega. E assim foi nascendo essa necessidade. Eu me aproximei das indústrias de ferramentas e começou um namoro ali, desenvolvimento de materiais. E assim eu criei os afastadores, comecei a melhorar e adaptar as ferramentas da própria parte do disco. Fui criando alternativas para que aquela cirurgia se tornasse segura, com incisão pequena, uma cirurgia factível dentro daquilo que a gente necessitava. E a gente começou a criar materiais. Então, ao longo desses 10 anos, hoje a gente tem as caixas de praticamente todas as empresas do país que desenvolvem a LIF, usam essas ferramentas que a gente desenvolveu no decorrer desses anos. E numa dessas, que eu chamo a Ferrari, né? Eu criei um afastador também, que eu acho o afastador ideal, autoestático, que fixa na mesa. Um afastador bem interessante. Então a gente desenvolveu material para que essa cirurgia... E material esse que não só o meu grupo hoje usa só, né? Hoje todos se beneficiam desses materiais. Então, assim, eles são segurança, eles são desbravadores e são criadores de instrumentais para melhorar e refinar a técnica. Então, se você está em casa e vai passar por uma cirurgia de via anterior, você pode ter certeza que você está com uma equipe extremamente segura e capacitada a dar o melhor. E a vantagem da via anterior é sensacional quando tem a indicação. Conta pra gente qual que é a vantagem com relação a não ter destruição muscular, os benefícios da alta precoce. Vamos lá. A via anterior, né, que a gente chama, são vias através do abdômen, barriga.
as vias posteriores, que são as clássicas, são através das costas, né? Então, nas costas, para chegar à coluna, você tem todo um dano de músculo. Então, você tem que abrir, afastar esses músculos, é um afastamento, às vezes, muito traumático. Existe inervação, existe vascularização. Então, o dano da cirurgia por trás, nessa estrutura muscular, ele é considerável. Enquanto que você, quando faz a cirurgia pela barriga, você não tem nenhum dano dessa musculatura. A coluna é como um prédio. E o alicerce dessa coluna são os músculos. É importante que eles estejam íntegros e intactos, né? Quando você faz uma via anterior, você poupa essa musculatura. Então, você tem o acesso direto à estrutura que está doente, no caso, o disco. Então, você pode remover esse disco por completo, substituir por um espaçador. Esse espaçador vai devolver a altura daquele disco antigo. Ele vai restabelecer o que a gente hoje acha extremamente importante, que é a lordose. A lordose é essa curvatura da coluna. É um dos principais. Logo que você tem uma doença degenerativa, que é a sua coluna, que seu disco começa a adoecer, você perde lordose. Então, você perde curvatura. Então, é importante quando você restabelece, quando você trata a coluna, que você restabeleça a lordose. Então, ele faz isso também. Ali pela frente, você consegue descomprimir o canal, onde passa a medula, onde passa as raízes, de uma forma direta, e você consegue olhar isso sem afastar raízes, sem machucar o que a gente chama de saco dural, quando você faz isso por trás. Por serem espaçadores grandes, a gente consegue ter grandes áreas de enxertia com alta taxa de artrodese. Então, a taxa de pseudartrose, que é a coluna quando não cola, é menor também. Cialdini, complementa. Eu acho que sobrou até pouca coisa para falar, mas o acesso, ele é um acesso que ele é extraperitoneal. Então, o que até que eu costumo explicar aos pacientes? A incisão é na barriga, o corte é na barriga, mas na verdade a gente não abre a barriga. Tudo que está dentro da barriga está envolto por uma membrana chamada peritônio. Então, a gente faz a divulsão e tenta afastar todo esse peritônio com conteúdo dentro dele pro lado pra gente acessar a coluna. Mas o acesso é aqui no meio, Isso, seria aqui no meio. A incisão o corte é aqui, tá. A incisão é abdominal, mas o acesso é um acesso extraperitoneal. Então você não tem contato, na grande maioria das vezes pelo menos, você não tem contato com alças, com as estruturas viscerais. A gente afasta tudo e você vai ter basicamente contato com estruturas retoperitoneais, que seriam ureter, sistema geniturinário, os vasos e logo depois a coluna. Então, acaba que o acesso em si é um acesso minimamente invasivo. Não fica aquela barriga aberta. E qual que é a maior dificuldade desse acesso, o que vocês acham? A grande complicação, como você já falou, são as lesões vasculares. Por isso que, em geral, os cirurgiões de acesso são cirurgiões vasculares. Tem outras áreas, tem outras técnicas que fazem, mas, em geral, é cirurgião vascular. E, principalmente, lesões venosas. Doutor, quais seriam as contraindicações dessa via? Então vamos lá, contraindicações. Eu tenho um slide aqui legal de colocar também. Como eu já vi que existe esse slide, eu fiz a pergunta. Ele não tá querendo aparecer aqui. Tá aqui. Vantagens, a gente comentou bastante. Isso, a vantagem a gente já comentou, né? Remoção completa do disco, equilíbrio sagital, restaura a altura dos forames e dos espaços, preserva a musculatura posterior, isso a gente já comentou. Vamos lá. Desvantagens, né? Desvantagens da técnica. É uma incisão na barriga, né? A grande parte não gostaria de ter uma cicatriz na barriga. Então, por isso... Então, a gente tenta ver qual é o melhor ângulo de ataque para aquele paciente. Não existe uma regra universal. Em geral, por exemplo, mulher, quando vai fazer acesso L5, S1, a gente tenta fazer transverso o mais baixo possível, se possível até fanistil, que é aquela transversa suprapúbica. Para homem, a gente já dá uma preferência para fazer longitudinal, que aí a gente pensa que a amplificação vai cobrir e vai ficar esteticamente melhor. Mas ela é pequenininha, não é? Em geral, sim. Em geral, dá 4, 5 centímetros, se for um nível só. Então, eu vou te falar a minha resposta que eu falei para ela. A escopia é aquele aparelhinho do raio-x que a gente vai mirar.
Então, a primeira coisa, a gente vai fazer uma mira na direção do nosso alvo. Se a mira tá lá embaixo, o corte pode ser da cesárea, certo? Isso. Se a mira tá um pouquinho mais alta, a gente já não consegue preservar, ou se a gente vai fazer mais de um nível, não é isso? Isso. Exato. Na verdade, a grande maioria das doenças degenerativas e passíveis de artrodese são do nível mais baixo. Isso é racional, né? Nós somos bípedes, então quem mais sofre é o que está lá embaixo. Então é o nível da quinta lombar com a primeira sacral, que a gente chama de nível L5, S1. E ali, por ser baixo, dependendo da lordose, que é a curvatura da coluna, a gente consegue fazer a incisão suprapúbica ali, que é o mais comum, é o fanistil. Mas isso não é geral, né? Muitos pacientes têm a coluna mais reta, então esse corte acaba subindo, né? Ficando na transição entre o umbigo e onde seria a cesárea. E quando são multiníveis, sim, a gente faz incisões um pouco maiores e um pouco mais altas. Mas a gente sempre zela pela estética. Apesar de ser cirurgia, e o mais importante é um bom campo de trabalho, a gente nem por isso faz cortes grandes. A gente sempre procura e pensa na estética. E depois os pontinhos também fica intradérmico. Isso, a gente procura fazer pontos de cirurgia plástica para que realmente tenha um resultado estético bom. E a gente falando desses níveis, então, mais comum, graças a Deus, é L5 e S1, que a anatomia é mais favorável. E qual que é o limite pela via anterior? Então, essa questão do limite também foi inovadora aqui no Brasil, né? A gente, quando o Gold Standard, né, o clássico da via anterior no mundo todo, é o nível 5.1. Por que o nível 5.1? Porque a bifurcação da aorta, a cava, os grandes vasos, ele acontece mais ou menos em cima do corpo da vértebra de L3 ou L4. De tal maneira que no disco 4-5, que é o segundo disco onde acontece mais doença, o primeiro é o 5.1, ele fica debaixo dessa bifurcação desses grandes vasos. Então, teoricamente, é difícil afastar. É mais perigoso, onde acontece maior chance de lesão de vaso. Então, enquanto que o nível 5.1, a bifurcação, por ser mais alta, existe um gap, um local para você trabalhar. Então, no nível 5.1, tecnicamente, do ponto de vista de grandes vasos, ele é mais fácil. O 4.5 mais difícil, do ponto de vista de vaso. E à medida que a gente vai subindo para os níveis 3.4 e 2.3, aí o grande desafio não é nem mais os vasos, mas o volume do abdômen. Arrastar tudo aquilo é mais difícil. Então, no andar superior do abdômen, assim, na parte mais alta, mais próximo do estômago, as vísceras ocupam mais espaços, né? Onde tem fígado e tal. Então, é mais difícil arrastar tudo isso. Então, o clássico no mundo é o 5.1. A gente começou a fazer 4.5, 3.4 e 2.3. Então, a gente, hoje, no meu grupo, a gente faz o nível 2.3, 3.4, 4.5, 5.1 por via anterior, sendo que a gente preconiza, de fato, o nível 3.4, 4.5, 5.1. O 2.3 ainda continua sendo um nível muito alto e a preferência pelos acessos laterais. Mas a morbidade nossa para o nível 3.4 e 4.5 é muito similar ao do 5.1. E quando a gente não pode fazer um ALIF, quais são as contraindicações absolutas? Olha lá, Cialdini. Tinha um slide disso. Bom, o que você precisa levar em consideração? Inicialmente, que a cirurgia é pela barriga. Então, as contraindicações, em geral, são contraindicações que seriam as mesmas para a cirurgia de barriga. Paciente que já tem múltiplas cirurgias prévias, paciente que tem algum fator de risco para você ter uma lesão, paciente que já fez radioterapia, paciente que fez cirurgia de arreto peritoneal, cirurgia por tumores, cirurgias urológicas. E assim, isso aí não é que você não possa fazer, porque tudo é risco-benefício. Se, por exemplo, você tem um caso que o paciente já fez múltiplas cirurgias vias posteriores, já teve alguma lesão atrás, que formou em algum momento alguma fístula, alguma coisa do tipo, e o paciente tem alguma listese, alguma coisa que você pensa que pela frente vai ser melhor, você tenta sabendo que o risco é maior do que um paciente que nunca fez cirurgia nenhuma. Aqui essa imagem que o Dr. Écio colocou é a imagem do paciente que já tem um stent, essa imagem inferior aqui. Então... Peraí, coloca pra gente na imagem o slide, por favor.
E isso a gente aprendeu muito com os colegas. Eu lembro uma vez, logo no começo, uma equipe muito legal, eles me disseram tinham bons resultados com vias posteriores, eles estavam satisfeitos com o clássico, mas começaram a fazer via anteriores com a gente. E um dia eles me disseram, olha, a via anterior por si só, ela é a maior propaganda hoje do meu consultório. Antes eu tinha que colocar meus pacientes de pós-operatório das cirurgias clássicas em salas de espera separadas, porque os meus pós-operatórios das cirurgias clássicas espantavam os meus pacientes futuros, né, candidatos à cirurgia. E a via anterior não. A via anterior ela faz propaganda, porque ele está na sala e muitas vezes esse paciente não parece nem que operou. Já recuperado. Então, se você faz um nível, principalmente, o stand-alone, que a gente fala que é só pela via anterior, não houve necessidade de suplementação posterior com parafuso, esse paciente no 7º pós-operatório, no retorno do consultório, muitas vezes ele está sentado como se nada tivesse acontecido. Então, são pacientes que têm alta no 1º pós-operatório, com uma taxa de complicação muito baixa, com reabilitação rápida e até perigosa, porque um dos fatores protetores é a dor, né? Então, se você não tiver dor, você vai fazer de tudo, né? E às vezes você tem um pós-operatório de 7º pós-operatório, 10º, 15º, paciente muito bem, querendo voltar para academia. E não pode, né? Não pode, porque tem que cicatrizar a barriga, para não dar hérnia, tem que cicatrizar a coluna, tem que colar. Então, essa também é uma grande vantagem do ponto de vista pessoal de cada indivíduo e econômico também, né? A gente tem que pensar nisso. Porque quanto menos tempo de internação, quanto menor taxa de complicação, isso tudo também tem um impacto financeiro na saúde. Legal. E o paciente vai ser submetido pela cirurgia? Existe alguma orientação de preparo sobre alimentação, alguma coisa? O que é melhor pra gente? Celda. Vou passar essa para você. Na verdade, é importante que esse paciente tenha obedecido todos, né, a prévia para que ele não fosse para a cirurgia. Então, que ele estivesse num peso ideal, não tão obeso, a parte nutricional é muito importante, que ele esteja com as proteínas em um bom nível de proteína, que as vitaminas estejam todas em níveis adequados, porque um dos pacientes que sofrem muito com a coluna são os obesos. E muitos desses obesos que vão para a cirurgia de coluna já fizeram também cirurgias bariátricas. Então, são indivíduos espoliados. A gente tem todo um cuidado com esses indivíduos para que eles cheguem na cirurgia com um aporte nutricional importante. Então, essa parte nutricional, parte metabólica é muito importante. E cuidado prévio, direto ligado à cirurgia, o que a gente orienta realmente é uma dieta específica para esvaziar o intestino, que não chegue na cirurgia com o intestino, com o abdômen, vamos dizer, cheio de fezes, né? Deixa só eu explicar por que eu devolvi a pergunta. Porque na literatura, para as cirurgias de coluna, principalmente para as vias anterolaterais, não existe nenhum preparo específico. Mas o Dr. Écio, fuçando, dando uma lida no estudado, ele desenvolveu esse protocolo dele. Por isso que eu devolvi a pergunta para ele. E essa pergunta eu fiz porque geralmente a gente conversa antes da cirurgia, sim. A gente discute, faz o planejamento e ele manda aquela orientaçãozinha. Olha, Zé, é importante isso. Porque, na verdade, o vascular, né? Nós somos vasculares, somos angiologistas também, né? O angiologista é um super clínico, né? São bons clínicos. Geralmente tendem a ser bons clínicos. E o cirurgião, ele é um cara muito pragmático, né? E principalmente, muitas vezes o cirurgião de coluna, ele vê a doença e vai tratar a doença, vai tratar o osso. E não é tão incomum que a gente depare com pacientes que podiam estar melhor do ponto de vista metabólico, muscular, né? Existe algum estado nutricional que não é o ideal para que se submeta pacientes à cirurgia. Então, a gente acaba sendo vigilante nisso também. Por quê? Porque o paciente que não é bem preparado para a cirurgia, a chance de complicação é muito maior no pós-operatório, e não só da complicação da coluna, mas complicação da via. E isso passa a ser um problema para nós. Então, a gente zela pelo paciente, a gente zela pelo resultado, zela pelas nossas complicações. Então, é importante que o paciente esteja, como a gente diz, redondo para poder operar. Como é uma cirurgia eletiva, quanto melhor a gente preparar esse paciente,
talvez é o melhor ao sucesso. Estado nutricional, músculo, né? Existe um estado que chama sarcopenia, que é o paciente, musculatura fraca, é o paciente frágil. Então, esses pacientes precisam de todo um aporte nutricional, passar com um nutrólogo, né? Posição hormonal, tudo isso é importante. E a orientação pós-operatória? Deixo o anticoagulante? Não deixo? Deixo em meia elástica? Libero para comer uma feijoada? Faço uma dieta leve? O que a gente tem que orientar? Então, para isso, a gente não usa nenhum protocolo específico porque não tem uma resposta universal. Seria muito bom que tivesse. Para todos os pacientes, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, ou não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Infelizmente, não tem. A gente já tem pesquisado bastante isso. Porque o que acontece? A cirurgia de acesso não é uma cirurgia vascular, não é uma cirurgia que você tem o clampeamento vascular, você tem corte, vai fazer sutura vascular. Não é uma cirurgia de joelho ou uma cirurgia de quadril que o paciente vai ficar imóvel no pós-operatório. E, ao mesmo tempo, não é só uma cirurgia de barriga porque você tem afastamento vascular, você pode ter alguma lesão de íntima. Então, o que a gente costuma fazer no pós-operatório em relação à anticoagulação? Pacientes com alto risco de trombose, o paciente vai ficar mais imóvel, o paciente já teve história prévia de trombose, o paciente já teve história oncológica, a gente tem uma tendência a deixar uma profilaxia medicamentosa. Paciente que não tem esse alto risco, a gente tem entendido por tratamento mais conservador. Pedir para o paciente deambular. Vai ser um paciente que vai deambular, vai fazer parte da recuperação dele isso. Vai fazer o quê? Parte da recuperação dele, andar. Fisioterapia. Não, o que você falou antes, a palavra? Deambular. Deambular. Andar. Ah, Andar. Isso. A gente sempre fica entre a cruz e a espada nesse sentido. Eu coloco uma medicação que é um anticoagulante, mas eu aumento o risco de sangramento desse paciente. Sim. Então, por que não deixar? Porque existem vantagens e desvantagens. Que o N gigante deles chegar à conclusão que a mobilidade precoce, o uso de uma meia de média compressão é tão eficaz quanto um anticoagulante que vai aumentar meu risco de sangramento. Sim, complementando, né, Cialda? A literatura, ela ela é muito pobre com relação a isso. Não tem nada específico, principalmente para o alívio, para a via anterior propriamente dita. Não existe protocolos que dizem que tem que fazer isso ou aquilo em termos de profilaxia. Existe para outras doenças, mas para a via anterior não tem. Então a gente começou, nós somos vasculares, puristas, e a gente sabendo do trauma direto, às vezes nas veias, pelo afastamento. Então eu, quando comecei, imaginei que as taxas de trombose pudessem ser altas. Então eu fazia o que a gente chama de profilaxia, que é a prevenção, preconizada para outras cirurgias com alta chance de trombose. E a gente tinha uma taxa de hematoma, porque quando você dá a profilaxia para trombose, deixa o sangue mais fino. Então aumenta a chance de sangramento. Então isso acabava incomodando a gente, as taxas de hematoma, de sangramento. Às vezes no décimo pós-operatório, paciente em casa, no 15º, ia fazer um esforço, fazia hematoma. E isso fez com que a gente reavaliasse essa indicação, esse uso de anticoagulantes. Fomos mudando as classes de anticoagulantes, diminuindo as doses de anticoagulantes, até chegar a um ponto de que as cirurgias triviais e clássicas e menores, hoje a gente não usa mais medicação, só medidas mecânicas, e com as taxas de trombose extremamente baixas e com a taxa de hematoma também muito baixa. Só complementando o que o Wes falou, que, na verdade, as taxas de trombose com ou sem o anticoagulante que a gente fazia, não houve diferença. Só que a taxa de hematoma, depois que a gente parou de usar rotineiramente a profilaxia, diminuiu muito. Então, acho que é importante só frisar isso. E uma outra coisa também impressionante, que a taxa deles de sucesso, existe uma complicação que a gente tem que comentar, e a gente comenta no pré-operatório, que é o risco da ejaculação retrógrada no homem. Quero saber o que é essa ejaculação retrógrada e qual que é o segredo para vocês terem uma taxa tão baixa. Então, a ejaculação retrógrada é quando o homem, né, ele ejacula, só que não sai para fora do pênis. O sêmen vai para dentro da bexiga. Então, na verdade, não é disfunção erétil. Ele não fica impotente. Continua tendo ereção, tendo relação sexual, só que o sêmen não vai para fora. Então, acaba ficando infértil. Isso acontece por quê? Porque durante a dissecção, você está procurando o plexo hipogástrico, né? Isso. Vou te mostrar. O plexo, a vesícula seminal, que
que é essa vesículazinha que joga o sêmen para fora, existe uma inervação e que passa ali sobre a coluna. Então, quando você faz uma via anterior, você pode ter lesão dessa inervação Por causa da via de acesso propriamente dita, porque machuca esses nervos. E a vesícula seminal, ela contrai, só que o sêmen, existe um esfíncterzinho que fecha a uretra e faz com que o sangue não volte para a bexiga, que ele vai para fora. E quando você tem uma lesão desse plexo, que é o plexo hipogástrico superior, essa inervação, esse esfíncter fica aberto e o sêmen volta para a bexiga. Então, como evitar isso? Fazer dissecções muito pontuais, não cortar muita coisa, não usar o bisturi elétrico, que é uma ferramenta que a gente usa muito para fazer hemostasia, para queimar, para cauterizar sangramento, que é o bisturi elétrico. A gente evita também usa ele, que é o que a gente chama de bipolar, que é um bisturi específico que libera calor só entre as próprias pás. Então a gente usa somente o bipolar, mesmo assim com muita parcimônia. Enfim, você tem que evitar dano nessa região do acesso. Isso se chama perícia, né? Sim, inclusive no passado, na história das vias anteriores, como eu disse, são muito antigas, né? 1930 já tinham os relatos ali de Kapner. E a gente teve um boom de vias anteriores há cerca de 20 anos atrás. Uns 25 anos atrás, que durou uns 5 anos. No mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, o Brasil também teve. E um dos motivos da desistência das vias anteriores, de minimizar a indicação, foram a taxa de ejaculação retrógrada, que era uma taxa relativamente alta na época. Na sua casuística, qual é? Hoje, na literatura, é em torno de 3%. A nossa casuística não chega a zero, é em torno de 0, alguma coisa. É baixa, é muito baixa. Então, a cada 100 pacientes, o mundo inteiro mostra que 3 pacientes podem ter essa complicação. Sim, do sexo masculino. E qual que é o risco da mulher? Então, na mulher ninguém fala, né? E ninguém pergunta. Ninguém pergunta porque vai, né? Você chega no pós-operatório, você pergunta... O homem, ele fala, né? Ele fala, olha, doutor, tá acontecendo um negócio estranho comigo. Obviamente que vocês têm que orientar, né? Isso tem que ser orientado, tem que ter termo de consentimento assinado, que existe essa taxa na literatura. O grupo meu de acesso lá do Dr. Aécio, as taxas são muito baixas, mas elas existem. Então, isso tem que ser informado. Então, o paciente vai chegar no seu consultório e vai dizer. Mas as mulheres não vão dizer nada. O que é da vagina seca. Porque diminui a lubrificação. Então, até ela se ligar que ficou com a vagina seca. Então, normalmente, é uma queixa, é uma complicação extremamente subvalorizada e subestimada. E às vezes a gente nem não sabe. Que é por conta da cirurgia. A gente não sabe. Né? Não tem taxa. Tanto que a literatura não tem. Não tem taxa. A gente não sabe. Mas é fato. Quantas cirurgias vocês fizeram essa semana? Fazer as contas nessa hora. A gente faz uma média Brasil todo, a gente faz uma média de 10 cirurgias por dia. E o interessante é que eles rodam o Brasil inteiro. Eu tenho um grande amigo em Campo Grande, que o Nuno vai direto pra lá e toda vez que vai tem churrasco. E eles rodam o Brasil inteiro. Eu ligo pro Cialdini, Zé, eu tô aqui em Recife, daqui a pouco eu te ligo. Agora eu tô em tal lugar. Roda muito. Como é que é a família com relação a isso? Vou deixar essa pro Cialdo que ele viaja mais que eu. Eu já viajei muito. Hoje a gente tem meio que uma hierarquia, né? Apesar que o Nuno, que é o segundo na hierarquia, é o que mais viaja. E, na verdade, o que acontece? Quando a via de acesso tem essa peculiaridade. Você faz muitos amigos. Né? Porque a cirurgia, ela existe essa relação muito próxima do cirurgião com o primeiro auxiliar. É uma relação de cumplicidade. Isso nasce naturalmente. Porque são dois caras que estão ali meio que numa situação extremamente complexa, de alta responsabilidade, então nasce esse relacionamento. Então, quando você começa a viajar, você faz amigos, cria relacionamentos, e muitos desses colegas cirurgiões de coluna não abrem mão da sua presença no resto da vida.
pelo resto da vida. Sim. Isso é um desafio meu como gestor, como coordenador de equipe, fazer com que muitos colegas desmamem da presença daquele colega que ele se relaciona há alguns anos. Por exemplo, o Nuno ele tem muitos clientes no Nordeste que adoram o Nuno como cirurgião e como pessoa. Então é difícil você falar para um desses colegas cirurgiões de coluna, olha, o Nuno precisa ficar em São Paulo. Ele não dá para ficar indo aí, né? Ficar aí 3, Exigindo, né? E nós temos um colega aí, ele se formou, ele é apto e ele tá aí na sua cidade. E não, eu não abro mão. Então isso é um desafio também. Agora, o Cioda vai dizer um pouco de como isso reflete na família. Só reforçando isso que o Écio falou, por exemplo, muitas vezes o colega ele não quer o cirurgião de acesso, ele não quer saber se o cirurgião de acesso está gabaritado, ele quer o Nuno, ele quer o Cialdini, ele quer o Aécio. É isso que ele falou, que ele tenta desmamar, mas muitas vezes o colega liga direto pro Nuno, você não consegue. Ah, mas eu tô com a agenda assim, mas e mês que vem você não consegue? Você não vai ter uma data? Eu vou confessar que É uma relação de confiança que eu acho maravilhosa. Exato. a vantagem do Cialdini quando ele vem me ajudar é porque a altura é a mesma, entendeu? Além da competência, eu não tenho essa preocupação da mesa cirúrgica. E em relação à família, é uma coisa que foi meio que progressivo, entendeu? Você vai fazendo, você vai acostumando e entra na sua rotina. É até estranho, por exemplo, eu faço em média 1 a 2 viagens por semana. Quando eu falo viagens de avião para fora de São Paulo. No meu caso específico, eu tenho uma grande vantagem que eu tô num hub muito bom de aeroporto. Que a gente tá no melhor hub do Brasil. Então, muitas vezes eu consigo ir e voltar no mesmo dia. Acaba sendo cansativo, porque você precisa pegar o primeiro voo, tem cancelamento. atraso. E quando você vai para longe, às vezes você não tem muita opção de volta. Então, você tem aquele voo. Aconteceu qualquer intercorrência, você tá em apuros. Como, por exemplo, logo na semana seguinte caiu aquele avião da Passaredo, vindo de Cascavel. Se não me engano, Cascavel, Maringá, acho que Cascavel. Foi na semana seguinte, eu fui para Santo Ângelo, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. E o avião que ia pousar lá para pegar o pessoal de Santo Ângelo para levar para Florianópolis era exatamente o que caiu. Então, o que aconteceu? O voo foi cancelado, só que não avisaram. Cheguei no aeroporto, não tinha avião. Tive que ir de carro de Santo Ângelo para Chapecó, que era o primeiro aeroporto que tinha disponível para ir. Então, tem esses perrengues. Tem perrengues. Depois é legal, quando você fica, poxa, legal, deu tudo certo. Mas na hora é... E vocês já foram para todos os estados do Brasil? Acre também? Tem que pensar. Acre, acho que não. Eu acho que já teve cirurgia em Rio Branco. Rio Branco? Eu acho que já teve. Roraima, Rondônia, sim. Inclusive interior de Rondônia. A gente tem um cliente no interior de Rondônia, faz questão, não abre mão. Ainda bem que não tem muita cirurgia lá. Mas é muito gratificante, né? Uma das coisas que motiva muito a nossa vida, né? Essa labuta é o retorno que a gente tem dos resultados, da técnica que a gente divulga, essa possibilidade que a gente leva para tantos colegas, né? E o respeito e consideração que a gente tem. Então, é gratificante, é muito... vale a pena. Você não viaja mais, mas ele toca, né? Ah, verdade. Toca o quê? O que você toca? Na verdade, vocês descobriram que eu toco. Eu gosto, eu sou um apaixonado pela música, né? Sempre fui, desde criança. E nos últimos anos eu sempre me aproximei muito da música eletrônica e aprendi a tocar. E eu faço umas discotecagens, né? Sou um DJ de Araque. Bom DJ, é um bom DJ. É onde você desestressa? Muito, muito. Na verdade, vocês me conheceram como DJ no último congresso que a gente chama de o Caipirinha, né? O Congresso de Ribeirão. Um congresso do interior, o maior congresso do Brasil. E alguém teve a brilhante ideia de levar uma mesa de som, uma CDJ, e fez um som e tinha alguém lá com um pendrive e com música eletrônica. Aí a criança entrou e não saiu mais. Eu assumi a picape, toquei mais ou menos umas 2 horas. Eu gosto bastante. E você tem alguma coisa de hobby, Cialdini? Cara... Cuidar dos filhos. Agora ele tem. Ficar com a família acaba sendo... Como já tem essa rotina meio louca, sempre que eu posso, o que eu faço é ficar com a família. Tento ficar o mais próximo possível. Como eu tô com
filhinho de 40 dias e outro de 3 anos, então isso aí já toma tempo suficiente. Não vou nem dizer toma tempo, porque na verdade não toma tempo, já o tempo passa muito rápido com eles, é bem gostoso. Gi, Nossa, que aula. Eu hoje fiquei aqui só prestando atenção. agora se te porque- perguntarem o que é um cirurgião de acesso, consegue responder? Aqui, ó. Opa! Os melhores com a gente. Pessoal, primeiro, obrigado pela disponibilidade. Eu sei que a agenda é super complicada. Quase todo dia tem cirurgia, quase todo dia tem mais do que 2, 3 cirurgias. Tê-los aqui foi um prazer gigantesco. Primeiro, como uma ferramenta de auxílio para quem está em casa e vai ser submetido a uma cirurgia. Ter o Aécio como amigo, o Aécio é meu veterano de faculdade. Jogava beisebol. É mesmo? Cara, a gente descobrimos na vida, né? Exato. E agora, nos meus 6 anos, ele não apareceu no beisebol. Agora ele tá fiel lá. Verdade, é verdade. Um dos patrocinadores, um entusiasta. Né? Então, assim, tê-los com a gente na cirurgia dá uma sensação muito prazerosa, uma segurança no ato cirúrgico de indicar. Em nome de todos os cirurgiões de coluna, eu quero agradecer, de verdade, pelo trabalho que você fez. Você é um pioneiro e talvez um dos maiores, de verdade. Isso eu acho que a gente tem que reconhecer. A gente tem, né, fama meio de cachorro vira-lata. E o que é bom tem que ser divulgado e falado. Para você que está em casa e vai ser submetido para uma cirurgia, é muito importante conversar com o teu médico sobre riscos, sobre benefícios. E a cirurgia não tem volta. Cirurgia de artrodese é diferente de uma medicação que funcionou e não funcionou. Então, a decisão cirúrgica tem que ser muito planejada e tem que ser feito com muita segurança. E a segurança passa pelo auxílio dos nossos amigos de acesso. Aécio, obrigado pela presença. Deixa um abraço aí para as pessoas. Opa, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, divulgando isso que é a paixão, né, das nossas vidas, né? Nos últimos 10 anos eu me dedico somente às vias de acesso e é uma história gratificante. Contente de poder estar aqui com vocês e compartilhar o nosso conhecimento. Celda, Queria agradecer demais o convite, até pedir desculpa por não ter conseguido vir antes, mas já me coloco à disposição para estar aqui nas próximas. bora. Acho que esse papo não se encerra aqui. Acho que a gente tem muita coisa para discutir. Mostrar as incisões, mostrar qual é o planejamento. A gente podia fazer um passo a passo, assim, simplificado para a pessoa que está em casa. Não, vocês me deram uma aula. Obrigada pela presença. E interessante que a Gi geralmente faz consulta médica aqui. Eu tenho uma graça. Não, Na hoje eu não cirurgia fiquei- não precisa. Só absorvendo aqui as informações. Gente, Foi massa. de verdade. Obrigado mesmo. Gi, bora para a próxima? Bora, Zé. Pessoal, hoje nossa coluna foi um papo de essência. Voltamos às raízes sobre cirurgia de coluna e trouxemos os maiores nomes da via de acesso. Cirurgia não é corte de cabelo. Corte de cabelo não gostou, ele volta a crescer. Cirurgia tem que ser muito bem pensada e muito bem planejada. O sucesso da cirurgia não está só no ato operatório. O planejamento, o Dr. Aécio falou dos cuidados nutricionais e principalmente cuidados do pós-operatório. Converse com o seu cirurgião e tenha certeza que a gente tem um time extremamente competente para te ajudar. Bora para a próxima? Bora. Nossa coluna agradece. Se você gostou desse papo, divulgue, compartilhe e vamos para o próximo programa. Obrigado, senhores.